Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que estão ligadinhos desde cedo aqui no SBT Notícias. Seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã, com muita informação do Brasil e também do mundo. Já estamos no meio da semana, hoje é quarta-feira, dia 24 de outubro. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando de uma mega operação da polícia contra os rachas em São Paulo. Dezenas de motos foram apreendidas na ação, que aconteceu na noite desta terça-feira. Vamos saber mais informações com a repórter Fernanda Trigueiro, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Fernanda. Algum participante dos rachas foi preso? Oi, Cássio. Bom dia para você. Novamente, bom dia para todo mundo. 28 pessoas... As informações, a gente volta aqui para os estúdios, 5 horas, 3 minutos. E o homem que atropelou e matou uma ciclista em Porto Alegre mudou depoimento e admitiu ter cometido o crime. Antes ele havia dito que o carro tinha sido furtado, mas ele se arrependeu da mentira. A reportagem é do André Rosseto. O motorista de 30 anos se apresentou à polícia, mas teve o nome... Um policial militar foi assassinado nesta terça-feira durante um confronto com criminosos em uma comunidade no Rio de Janeiro. Agora já são 83 PMs mortos no estado somente este ano. A ouvidoria da Polícia Civil de São Paulo pediu à Polícia Federal que investigue o tiroteio entre agentes mineiros e paulistas em Juiz de Fora. Em depoimento à corregedoria, o empresário suspeito de ser o doleiro envolvido no caso deu a versão dele sobre o caso. Nos endereços comerciais no... Em nota, a construtora AJC disse que o caso se tratou de uma tentativa de golpe arquitetada por um grupo de estelionatários. A empresa afirma estar colaborando com as autoridades. Agora a gente troca de assunto, 5 horas, 8 minutos. Bom, gente, a chuva abriu uma cratera no meio da rua no Distrito Federal. Um carro com um casal de idosos foi engolido pelo buraco. Eles só conseguiram escapar com a ajuda estiveram no local e isolaram a área. Um forte temporal causou destruição em Marialva, no norte do Paraná. O teto de um poço de combustíveis desabou com a força do vento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O temporal chegou com tudo e durou pouco menos de... E uma pane numa escada rolante do metrô de Roma deixou pelo menos 20 feridos. A maioria das vítimas... 5 horas e 16 minutos, a gente volta com as notícias aqui do Brasil. O Supremo Tribunal Federal pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue um vídeo com ofensas à presidente do TCE, ministra Rosa Weber. O Exército informou que o homem que faz as ameaças é o coronel da reserva, Carlos Alves. No vídeo, o coronel da reserva, Carlos Alves, ofende a presidente do Tribunal Superior. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, afirma que é a única autoridade responsável por expressar o posicionamento da força. Diz ainda que pediu ao Ministério Público Militar que investigue o caso e que o coronel Carlos Alves deve assumir a responsabilidade pelas declarações dele. Há 5 dias do segundo turno, o Ibope divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. Jair Bolsonaro segue na frente. Nos votos totais, Jair Bolsonaro, do PSL, oscilou dentro da margem de erro e passou de 52% para 50%. Fernando Haddad, do PT, manteve os 37 pontos da pesquisa anterior. Brancos e nulos eram 9% e agora são 10%. Os que não sabem ou não responderam passaram de 2% para 3%. Se forem considerados apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Jair Bolsonaro tinha 59% e agora tem 57%. Fernando Haddad aparecia com 41%, agora está com 43% das intenções de voto. No índice de rejeição, Jair Bolsonaro subiu de 35% para 40%. Fernando Haddad teve queda de 47% para 41%. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, entrevistou 3.010 eleitores entre os dias 21 e 23 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira parlamentares da chamada Bancada da Bala. O presidente nacional do PROS se apresentou nesta terça-feira à Polícia Federal em Brasília. Ele estava sendo procurado desde a semana passada. Eurípides Júnior é suspeito de fraudar. A polícia prendeu um homem acusado de matar uma travesti a facadas bem no centro de São Paulo. Quem traz mais informações deste caso é o repórter Antônio Petrin, com quem eu converso agora. Bom dia, Petrin. Na delegacia, o suspeito confessou o crime, mas ele disse o motivo para ter cometido esse assassinato? Não disse não. Disse apenas que foi uma discussão. Agora preste atenção nessa notícia. 3 meninos de 13, 14 e 15 anos foram apreendidos no centro de São Paulo por suspeitos, sabe de quê, gente? De tráfico de drogas. Eu volto a chamar a repórter Fernanda Trigueiro, que traz mais detalhes dessa triste realidade. Fernanda, os policiais já estavam monitorando esses adolescentes? Na verdade, não, Cássio. A polícia militar estava em um patrulhamento ali pela região do Vale do... 5h34, hora de ir a Londres conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti, que traz ao vivo os destaques internacionais desta quarta-feira. Vamos falar mais uma vez sobre o jornalista saudita que morreu após entrar no consulado da Arábia Saudita na Turquia no começo do mês. Sérgio, bom dia para você. Quais são as novidades de hoje sobre esse caso? Bom dia, Cássio. Bom dia a todos aí no Brasil. Bom, a versão da Arábia Saudita de que o jornalista Jamal Khashoggi, que era um crítico do regime saudita, que é crítico ao regime, Cássio. Sérgio, inclusive, até o governo americano diz que vai endurecer, esse processo de imigração dos sauditas para os Estados Unidos em retaliação a essa morte. E também o vice-presidente americano e também o governo de estado, também o Mike Pompeo e o Mike Pence, disseram também que eles querem dar uma resposta para o mundo, Sérgio? Então, os Estados Unidos também está endurecendo, eles querem provar que, como você falou, que o Trump falou, que foi o pior encobertamento de um crime na história do mundo. Pois é, uma coisa é o que se diz na frente das câmeras para dar satisfação para a sociedade, para a imprensa, até mesmo para outros países que fazem essa pressão. Outra coisa é o que acontece de fato nos bastidores. É isso que a gente tem que esperar para ver, Cássio. E, Sérgio, começa hoje o julgamento do brasileiro Patrick Nogueira Gouveia, de 22 anos. Naquele caso, ele matou e esquartejou os tios e os 2 primos em 2016 na Espanha. Sérgio, quais são as expectativas para esse julgamento? Pois é, o julgamento começa hoje na cidade de Piós, na Espanha, que é pertinho de Madrid, onde o crime aconteceu há 2 anos. Patrick Nogueira Gouveia tem 22 anos, como você disse, é réu confesso, ele deve confessar o crime diante da corte. Lá na China foi inaugurada a maior ponte marítima do mundo. São 55 quilômetros de extensão, é tudo isso mesmo. É tudo isso. Na verdade, é um complexo, que tem 3 pontes, inclusive a ponte marítima, a maior ponte marítima do mundo, 3 pontes, 2 ilhas artificiais e túneis, porque parte dessa travessia é feita de quem passa pela ponte. Não é só uma ponte, parece que é um hospital, Cássio. Realmente, na questão tecnologia e também aí segurança, a China está bem na frente do mundo. E, Sérgio, para encerrar, a editora Lonely Planet, especialista nas publicações de guias de viagens, divulgou os melhores lugares para se visitar em 2019. Quais são esses lugares, hein, Sérgio? Estou curioso para saber. Pois é, esse eu acho que vai entrar na sua lista. A editora Lonely Planet, que é uma das principais do mundo, uma das principais especializadas do mundo em relação ao turismo, é o que diz a editora Lonely Planet, Cássio. Sérgio, acho que o Brasil não está incluso nessa lista porque eles não vieram visitar, porque a gente tem realmente muitas praias, muitas chapadas, lugares incríveis, muito bonitos para se visitar aqui no nosso Brasil. Sérgio, eu não consegui anotar todos ali os endereços, todos os países para se visitar. Depois a gente troca umas mensagens, a gente pega umas dicas aí para planejar as próximas férias. Guarda esse papelzinho, guarda essa cola que vai ser útil. Um abraço. Tchau, Sérgio, até mais. Bom, gente, 5h42, horário de Brasília, e as autoridades mexicanas afirmam que estão encorajando os imigrantes a pedir asilo no país, na tentativa de evitar que a maioria chegue à fronteira com os Estados Unidos, onde certamente serão barrados. Eles passam a noite em tendas improvisadas feitas de plástico. A pouca roupa. E o repórter Antônio Petrin está na estação Tatuapé do metrô e da CPTM e conversa ao vivo com a gente para falar como está o trânsito e como deve ser o tempo durante esta quarta-feira. Bom dia novamente para você, Petrin. Qual é a previsão para hoje? Não me venha com notícia ruim, hein? Bom dia, Cássio. Olha, toda vez que você me chamar para falar do tempo aqui do Tatuapé, é
porque no mínimo a previsão de chuva, né? Porque esse é um local que consegue... Acidente com guindaste deixa uma pessoa ferida em São Paulo. Boato nas redes sociais faz população cercar delegacia, onde supostamente estaria sequestrador de menina de 9 anos na Grande Porto Alegre. E o Grêmio vai à Argentina, vence o River Plate e fica pertinho da final da Libertadores. Assuntos que você vê em instantes aqui no SBT Notícias. Quando eu falo em... Estamos de volta com o futebol. O Grêmio venceu o River Plate na Argentina na primeira partida da semifinal da Libertadores e largou em vantagem por uma vaga na decisão. Mais de 3 mil torcedores invadiram Buenos Aires para viver a decisão como se estivessem em casa. O Monumental... Um acidente com guindaste deixou uma pessoa ferida e interditou o trânsito no bairro Morumbi na noite desta terça-feira. Segundo a polícia, o equipamento não tinha licenciamento para funcionar. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite nesta rua do Ur, para o SBT Notícias. Um boato nas redes sociais deu trabalho para a polícia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por causa da falsa informação, moradores cercaram uma delegacia. Houve confusão e até a tropa de choque teve que ser chamada. Crianças e adultos pediam justiça para o caso Em Minas Gerais. O velório dela precisou ser interrompido pela polícia para que o corpo passasse por uma necrópsia. O corpo de Renata Bretas, de 35 anos, estava sendo velado no cemitério Parque da Esperança, em Itabirito. O enterro está... Renata deixa um filho de 6 anos. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã para a alegria de todo mundo. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Você confere nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você, uma excelente quarta-feira a todos. Tchau!